Hi, minasan, konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e hoje a gente vai responder mais algumas perguntas que vocês deixaram no último vídeo de perguntas e respostas. Teve tantos assuntos interessantes que a gente resolveu fazer mais uma edição lotada de assuntos interessantes. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Segue a gente lá no Insta tem conteúdo diário pra vocês, lá usando cultura pop, usando tudo isso que eu tenho aqui, coleção, etc. E a gente tem também um canal no Telegram, que a gente mantém vocês informados de todas as nossas atividades. Então vamos lá, a partir de agora. Começando pela pergunta do Gustavo André. Oi, Ricardo, konnichiwa. Tem um personagem no anime ReZero que fala algumas palavras frequentemente no final das frases. Kashira e nanoyo. Acredito que foi uma forma do autor brincar e deixar a personagem mais única, mas queria saber o que exatamente pode significar. Gustavo-san, na verdade, cara, nesse caso, não. Isso não é uma brincadeira do autor. Claro que pode ser atribuindo ao personagem um jeito específico de falar. De repente ele usa bastante kashira ou bastante nanoyo no final das frases. Isso acaba virando um jeito do personagem se expressar. Mas o autor não está sendo criativo aqui, é isso que eu quero dizer, né? Tanto kashira quanto nanoyo são terminações gramaticalmente corretas e que as pessoas usam com frequência em conversações, inclusive, do mundo real. Tá? Não é uma coisa de anime, não é uma coisa inventada por autor, não. Isso existe, isso é bastante usado, então isso deve ser bem entendido, tá? Kashira, quando você fala alguma coisa kashira, você tá gerando uma dúvida para si mesmo, tá se perguntando, né? Geralmente é uma auto-reflexão. Por exemplo, Gustavo-san kyou kuru kashira? Gustavo-san, você, Gustavo, né? O Gustavo, kyou, hoje, kuru, né? Vem, kashira. Será que o Gustavo vem hoje? Essa coisa de pôr o dedinho assim no queixo, ficar com cara de dúvida, eu consigo ouvir no ar um kashira. Kyou kuru kashira? Será que ele vem hoje, né? Gustavo-san kyou kuru kashira? Né? Será que o Gustavo-san vem hoje? Então é uma reflexão com você mesmo. O que não tem nada a ver com o nanoyo. Nanoyo é uma afirmação com ênfase. É uma outra história, uma outra coisa, tá? Aqui a gente precisa entender um detalhe, né? Esse na de nanoyo, ele nem sempre vai fazer parte da expressão, porque tem uma questãozinha gramatical aí. Quando antes desse final, no caso nanoyo, entre aspas, vir um substantivo ou um adjetivo do tipo na, porque, né, no japonês tem dois tipos de adjetivos, quando vier o do tipo na, você precisa sim justamente do na antes de noyo. Então, por exemplo, boku no kuruma nanoyo. Eu tô falando com ênfase, né? Eu tô afirmando com ênfase que é o meu carro, né? Boku no kuruma. Se for um verbo, por exemplo, né? Kuru, vamos pegar um exemplo, né, do que eu dei mesmo do kashira, né? Kyou kuru, né? Vem hoje. Se eu quiser falar isso com ênfase, eu não vou colocar o nanoyo, porque o kuru é um verbo. Então você joga fora essa partícula na, ela não é utilizada com verbos, e você só coloca noyo. Kyou kuru noyo. Tem uma linguagem um pouco feminina, tem uma vibe no falar, um pouco de uma linguagem feminina, mas afirma com ênfase, tá? A mesma coisa para adjetivos do tipo i, você não precisa do na também. Kawaii no yo, tá? Você tá dando ênfase depois do adjetivo do tipo i, não precisa do na. Gokuringa-san pergunta: Yo, Ricardo Sensei, genki desu. Eu gostaria de saber a diferença entre jidosha e apenas kuruma, quando se está falando de carro. Qual a diferença desses dois? É o seguinte, esse kanji aqui, kuruma, ele indica carro, ele significa carro. Em conversa, você fala kuruma, vai ser carro, mas ele também carrega a ideia de roda dentro dele. Tanto que palavras como densha, trem, a gente pode entender literalmente que são as rodas elétricas, é o trem elétrico. Kisha também é trem, mas é um trem a vapor, né? O sha traz a ideia de rodas, algo que desliza, rodas, e o ki, ele é vapor, ele traz a ideia de vapor. E tem outras palavras também que você pode formar bastante, inclusive com esse sha. Já jidosha se refere apenas ao automóvel, apenas ao carro. É uma palavra mais específica. Se a gente for analisar a palavra, né, esse jido significa automático, que se move por conta própria. E o sha seriam as rodas, né, o eixo com as rodas, não sei o que, então são as rodas que se movem automaticamente, né, só analisando, né, não precisa levar isso ao pé da letra. No dia a dia você ouve mais as pessoas falando kuruma
do que jidosha, mas é uma palavra que é usada também, tanto faz uma como a outra. Mais ou menos como no português, né? Você fala carro com mais frequência do que você fala automóvel. É um pouco por aí. Thiago Marcelia-san, Ricardo Sensei. Quando um japonês posta um vídeo cantando num karaokê, por exemplo, eles sempre escrevem o nome da música, seguido do verbo utatemita. Muito bom, já viram isso por aí? Quando tocam um cover de uma música, né, com instrumentos e tal, usam o hitemita. Há alguma razão gramatical cultural para usarem essa forma verbal? Se tornou cultural colocar esses vídeos nas redes sociais com o utatemita, que significa experimentei cantar, ou hitemita, experimentei tocar. Aí vem de uma estrutura gramatical que é o temiru. Eu não vou conseguir ir a fundo, dar uma aula de temiru, porque você precisa primeiro saber o que é a forma T. Existem os verbos em japonês. Todos os verbos podem ser flexionados por um negócio chamado forma T dos verbos. E essa forma verbal que todos os verbos possuem, ela permite que você faça outras coisas com os verbos. Por exemplo, anexar é um outro verbo e criar um verbo composto, que é esse caso aqui. Esse mita no final, ele vem do verbo miru, que literalmente é ver, mas tem o sentido aqui de experimentar. Então é a união do verbo com o sentido de experimentar e com o verbo que você quiser antes. No caso, é o verbo utau, né? Utau significa cantar. Utau na tal da forma T é utate. Utate. Então você colocou ele na forma T, você traz o miru no passado, né? Não importa essa parte gramatical, não importa, mas quem estuda japonês há um tempinho a mais pode tirar proveito disso. Você pegou o miru e colocou ele no passado informal, que fica mita, tá? Então, utate mita. Eu experimentei cantar. Em português também vira um verbo composto. É isso que quer dizer. Então as pessoas começaram a postar com essa palavra e isso pegou e todo mundo posta hoje em dia. Ah, experimentei cantar tal música. Você já sabe do que se trata. Você já sabe que vai rolar um cover. A mesma coisa com o verbo shiku. Shiku é você tocar instrumentos de corda, violão, guitarra, né? Isso é shiku. Ele na forma T é hite, hite. E aí você coloca o mita, acopla o mita, vira hitemita. Experimentei tocar. Você já sabe, bater o olho nisso, que é um vídeo de um cover aí de alguma coisa instrumental. Mas essa estrutura pode ser usada para você falar qualquer coisa que você queira. Por exemplo, quando eu fui ao Japão, nato tabetemita. Quando eu fui para o Japão, eu experimentei comer nato. Então você pode usar essa estrutura com diversos verbos para expressar o que você quiser. Mierzi-san mandou pra gente o seguinte: Konnichiwa. Ricardo Sensei, konnichiwa. Eu tenho uma dúvida. Durante o meu aprendizado de Nihongo, qual a diferença entre koi e ai? Já que literalmente os dois significam amor. Eu tenho a impressão de já ter falado desse tema, mas são tantos anos de canal, de Instagram, de tudo do que eu já não falei, né? Mas vamos refrescar a memória de vocês sobre isso, né? Esses dois kanjis aqui, ambos trazem a ideia de amor. Só que, como sempre, gente, no japonês, é uma ideia legal de ter na cabeça. Existem palavras mais específicas que outras para as coisas, né? A gente acabou de ver kuruma jidosha, né? O kuruma menos específico, jidosha mais específico, é só aquilo, né? No japonês está cheio disso. E é bom que a gente saiba que o japonês funciona dessa maneira, porque aí muitas vezes sozinho a gente consegue perceber que, essa aqui é a palavra mais específica para essa ideia aqui. Nesse caso, né? Ai, esse kanji maravilhoso, ai, que muita gente tatua por aí, um kanji famoso, né, da língua japonesa e da chinesa também, que é o mesmo kanji. Ele significa um amor mais amplo. Ele pode ser um amor tanto romântico, o amor que você sente pelo seu namorado, pela sua namorada, pela sua esposa, mas ele também pode ser o amor que você sente pela sua família, pode ser o amor que você sente pela humanidade, o amor que você sente pelo tokusatsu, por Deus, né, é um amor mais amplo. Já koi, ele é o amor romântico, puramente. Então, esse kanji expressa o amor entre duas pessoas que querem um relacionamento romântico. Fala desse amor. Então, ele tem um sentido um pouco mais específico, tá? Em algumas situações, o outro kanji mais amplo vai poder ser usado também com sentido de romântico e tal, mas o kanji koi, de amor romântico, não pode ser usado para você falar do seu amor pelo tokusatsu, por exemplo. Vai parecer que você tá apaixonado ou apaixonada por algum personagem romanticamente, tá sofrendo de amor por alguém, que não é o caso. Talvez, espero. Tem uma palavra que é o aiken. Eu usei em algum momento, em algum lugar aqui nas nossas redes, acho que eu falei dessa palavra, que é o cão amado, por exemplo, né? O ai, de amor mais amplo com o cachorro. Aiken, só para dar um exemplo, né? O cão amado, olha como tem palavras, inclusive, específicas. Tem no dicionário uma palavra para cãozinho amado.
cãozinho de estimação. Muito obrigado, gente. Terminamos aqui. Estou dando risada porque o pessoal da produção aqui falou para eu não esquecer de ativar o sininho, mas falou para mim não esquecer de... Falou muito rápido, se confundiu. Não esqueça de sativar o tivinho. Maravilhoso, né? Então não esqueça de sativar o tivinho. Se inscreve aqui nesse canal. Deixa o seu comentário. Segue a gente no Instagram. Segue a gente no Telegram também, que a gente deixa todo mundo notificado do que a gente está fazendo. E é isso aí, venha fazer parte da nossa comunidade de aprendizes de língua japonesa com a cultura pop. Vai em www.cursonihongo.com.br, coloca o seu e-mail que você recebe na faixa nosso mini curso em 8 vídeos, tem vídeo também, e o nosso e-book. Explore este canal, tem muito conteúdo legal. Até o próximo vídeo. Já né?